Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 2. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: esconda-te. Diga bem forte: esconda-te. Versículo de número 8, por gentileza. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta-te. Diga bem forte: levanta-te. Capítulo de número 18, versículo de número 1. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: apresenta-te. Diga bem forte: apresenta-te. Ninguém se apresenta se Deus não levantar. Mas ninguém se levanta se Deus não esconder. Tome seu assento em nome de Jesus. Todos nós conhecemos o período em que Israel olhou das janelas para o lado de fora e quis se parecer com as nações circunvizinhas, e todas elas tinham um rei. Foi quando Israel pediu um rei a Deus. Deus escolheu Saul, que governou 40 anos, mas Saul é um rei segundo o padrão do coração do povo. Mas depois de Saul governar os seus 40 anos, agora vem um rei segundo o coração de Deus e governa por mais 40, a saber, Davi. Após a morte de Davi, ele deixara seu filho chamado Gedidias, a saber, Salomão. E o conselho de Davi a Salomão era ser homem. No final da vida de Salomão, quem sabe ele sentado em uma cadeira de balanço, já idoso, olhando para trás, e ele começa a escrever Eclesiastes. E Salomão diz que quando ele queria ouvir uma boa música, ele tinha cantores dentro de casa. Ele tinha servos dentro e fora de casa. Salomão disse que todas as delícias dos filhos dos homens que eles queriam usufruir, Salomão teve. Salomão disse que tudo aquilo que seus olhos desejavam, ele teve. Teve mais sabedoria que os outros em sua volta e antes dele. Teve riqueza, 1000 mulheres, palácio, trono, exército, um bom vinho, coroa. Aí ele para e diz: mas tudo era vaidade, tudo passa. E o fim do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Após a morte de Salomão, ele deixara o seu filho chamado Roboão. Nós conhecemos muito bem a história. Havia um imposto muito alto, e os mais velhos, os anciãos, solicitaram a presença de Roboão e pediram a Roboão para baixar o jugo. Mas ele escutou os mais jovens, ele aumentou a carga. Isso culminou e resultou no reino dividido, reino do norte e reino do sul. Todos os reis do reino do norte, nenhum deles enterneceu o coração a Deus. Nenhum deles se inclinou ou se humilhou à presença de Deus. Enquanto no reino do sul nós tivemos reis piedosos, como Ezequias, como Josafá, e por que não se lembrar de Josias? No reino do norte nós não tivemos nenhum monarca que seguiu os caminhos de Davi. Acabe foi um dos piores reis que existiu em seu tempo, antes dele, depois dele. E Acabe, no reino do norte, ele se casa com uma idólatra, filha de Etibaal, a saber, Jezabel. E quando ele traz Jezabel para o reino do norte, Samaria, vem com ela os seus deuses e a sua idolatria exacerbada.
O povo, agora contaminado pela idolatria, se inclina a um outro Deus por nome Baal. E eles acreditavam que era Baal que era responsável pela prosperidade em Israel. Acreditavam que era Baal que controlava o sol, que controlava a chuva. E o povo se adentrou a um tempo de idolatria, um tempo de apostasia, um tempo de inércia espiritual, um tempo de apatia, um tempo em que esqueceram a Deus. Era o tempo em que viraram as costas a Deus. Mas em tempos de crise moral, de crise espiritual, Deus sempre levantará um profeta. Eu vou repetir, em tempos assim, Deus sempre levantará um profeta. Da região de Gileade se levanta aquilo que os comentaristas vão chamar de o leão dos profetas. Elias se levanta, não sabemos de onde veio, quem eram os seus pais, porque Deus também não trabalha com currículos. E quando Elias se levanta, ele lança uma palavra dizendo: assim diz o Senhor, segundo a minha palavra. E aqui muitos se equivocaram, pensaram que era a palavra de Elias que tinha poder, mas a palavra de Elias era com base em Deuteronômio. Se o povo me desobedecer, eu não mando chuva. Então se tu prega, é com base na palavra. Se tu canta, é com base na palavra. Se você exerce o seu ministério, é orientado e direcionado pela palavra. E por quê? Porque Deus não trabalha com boas intenções. Deus trabalha com princípios fundamentados em tua palavra. E diz Elias: segundo a minha palavra, no decorrer dos anos não cairá chuva e nem orvalho. O que Elias estava dizendo era: quem é Baal? Quem vai cuidar agora da meteorologia do tempo em Israel é o Deus de Israel. Quem vai controlar a chuva, quem vai controlar o sol, é o único Deus verdadeiro. Que Deus é este? É o Deus que os tirou da terra do Egito, é o Deus que controla o universo, é o Deus que é digno de ser adorado essa noite. Permita-me dizer isso, eu não sei se Elias, acredito que não, após ser usado poderosamente por Deus, e através da sua profecia, cerrar os céus, quem sabe se fosse este que está pregando, eu voltaria para casa dizendo: Deus me usou demais. Quem sabe alguém iria me abraçar com um tapa nas costas e dizer: Deus te usou muito essa noite. Mas antes que a soberba entre no coração de um profeta, quem sabe nós já estávamos esperando Elias nos cartazes e nos maiores congressos. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: esconda-te. Esconda-te no ribeiro de Querite. E a pergunta que orbita e gravita essa noite é: por que Deus nos esconde? Porque existem aqueles que se escondem de Deus, mas existem aqueles que é Deus que esconde. Para aqueles que se escondem de Deus, da chamada, não há probabilidade de se esconder de Deus, Ele te encontra. E quem sabe Deus trouxe o pregador essa noite para te informar. Se você estava se escondendo da chamada, Deus te encontrou essa noite. Moisés se escondeu em Midian por 40 anos. A sarça ardeu, Deus o encontrou. Jonas se escondeu em um cruzeiro indo para Tarsis. Deus enviou o peixe e encontrou Jonas. O mesmo Elias um dia se escondeu dentro de uma caverna, e uma voz suave entrou lá dentro dizendo: sai para fora, Elias. Se você se escondeu da chamada, Deus me trouxe para dizer: eu te encontro essa noite. Amandoraço, eu estou com misericórdia de você. Eu vou mudar o assunto.
Agora eu vou falar daqueles que Deus esconde. Por que Deus escondeu Elias? Por que Deus nos esconde? Primeiro, Querit em hebraico significa cortante. Deus nos esconde para cortar a sobra. Porque não é Deus que se encaixa em você, é você que se encaixa naquilo que é dele. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Não é Deus que se encaixa naquilo que você quer, é Deus que te padroniza segundo o padrão que Deus estabeleceu. Já vi vários obreiros fracassarem na caminhada da fé, e um dos motivos queria que o ministério se padronizasse segundo os seus desejos, segundo aquilo que ele acha que é certo, mas não é um ministério que se encaixa no seu padrão. É você que tem que se encaixar no padrão do ministério. Os que fracassaram disseram: eu sou assim e não mudo. Então tu não entendeu o que é evangelho, tu não entendeu o que é chamada. Quando você vem, ele muda, ele transforma, ele te padroniza. Lá fora você é segundo o tamanho que você quer, aqui dentro é do tamanho que ele. Eu te explico. Os cortadores de lenha em Israel cortavam a lenha, cortavam árvores, picava no tamanho correto, para que o fogo no altar permanecesse aceso. Lá fora o tronco é grande, mas para acender aqui dentro tem que encaixar no altar. Alguém entendeu e deu glória? Alguém já levantou a mão? Vou repetir. Lá fora tu é grande, aqui dentro é do tamanho que ele quer, para acender, para a função que ele estabelece. Toda árvore que frutifica, primeiro poda. Se não podar, não frutifica. Se não frutifica, é infrutífero e ocupa espaço. Deixa Deus podar, deixa Deus te modelar. Melhor ser quebrado na olaria do que ser quebrado lá fora. Porque na olaria, se não tá bom, ele quebra e faz segundo o padrão dele. Lá fora eles te quebram e te jogam fora. Na olaria dele, ele te quebra, te faz de novo para a glória do teu nome. Está cheio de obreiros que ainda dizem: eu sou assim e não mudo. Mas quando tu entender que é nas medidas dele, que é no padrão dele, que é do jeito dele. Jesus disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí todo mundo dá glória a Deus. Até porque tem convite, tem promessa, mas nós nos esquecemos do método. Eu vim para explicar. Vinde a mim é o convite. Todo mundo dá glória, todo mundo quer ser convidado. Vinde a mim, quem? Todos. Todos quem? Os cansados. E tem muita gente na igreja cansado. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Qual a promessa? Eu vos aliviarei. Agora é o método que a gente esquece. Tomai de mim o meu jugo. Não é julgo, é jugo.
O que é jugo? É canga. E o que é canga? Pega o boi velho, coloca a canga. Chegou um boi novo na fazenda, pega o boi novo, coloca uma canga nele e deixa ele solto sozinho. Dentro da fazenda não tem carreira solo. Pega o boi novo, encosta no boi velho e vai andar na mesma canga. Só que o boi novo chegou ontem, ele quer correr na velocidade dele e não quer respeitar o boi velho. Sabe o que ele diz? É do meu jeito. Esses pastores mais antigos não estão com nada. As coisas mudaram, inovaram, tem que ser na minha velocidade. Quando ele vai correr, a canga aperta, machuca, ele para. Eu não sei se aqui em Minas vocês usam esse termo, mas em São Paulo a gente usa. Aí esse boi novo, como é pirracento, o que ele faz? Se não é na minha velocidade, eu paro, empaco e não vou. Eu vou boicotar, não dou o dízimo, não dou oferta, falto no culto, critico a liderança. Aí a canga aperta e arrasta, machuca de novo. Sabe por que está cheio de crente machucado na igreja? Porque ele não é manso. Quem disse é Jesus. Porque não é manso e humilde de coração. Então o que eu faço? Seja inteligente. O boi velho, ele já aprendeu que não adianta correr muito, mas você não vai ver ele parado. Ele vai na sua velocidade. Ele conhece o caminho. E o boi novo vai na mesma velocidade. Quando você estiver velhinho, tu vai ter tua canga e tu vai ter o teu boi novo. O que o Senhor está dizendo é: vem nos meus passos, vem na minha velocidade. Lá fora tu corre, tu empaca, aqui dentro é no padrão de Deus. Alguém levanta a mão. É no padrão de Deus. Porque Deus nos leva para o querite, primeiro ponto, para nos modelar segundo o seu padrão. Se fosse revista de escola bíblica dominical, o primeiro tópico: porque Deus nos leva para o querite. Tópico 1, subtópico 1: para nos modelar segundo o seu padrão. Tópico 1, subtópico 2: porque Deus os leva para o querite. Entenda, em todo lugar em Israel é seca. E por quê? Porque não chove. Mas num lugar que Deus escondeu Elias, tem água. Deus não te trouxe no querite, não te escondeu para te envergonhar, é para te modelar e para você receber os cuidados de Deus para a tua vida. Lá fora seco, no ambiente que Deus te trouxe tem água. Por causa desse aleluia eu digo: porque Deus jamais te levará para um ambiente sem que antes Ele já não tenha preparado. Então guarde isso no teu coração. Se Deus te escondeu, aquieta-te. Estou cuidando, te modelando, te padronizando. Por mais estranho que seja o ambiente, quando é Deus que te leva, Ele cuida, Ele se encarrega. Mas tem um detalhe: Elias tem água, mas Elias também quer queijo, pão de queijo. Eu gosto de um cuscuz, mas eu sou paulista. E agora? Ele quer carne, ele quer pão. O problema é que quando Deus nos esconde, Ele quer ensinar uma lição. Nem toda provisão vem de baixo. Vou repetir, alguém já entendeu. Nem toda provisão vem de baixo.
Estava esperando alguém chegar com as coisas na porta da casa dele, bater na porta. Está aqui Elias. Tá, não. Ninguém veio para trazer o que o coração de Elias desejou. E se você entrou aqui esperando na tua chamada receber de baixo, você pode se frustrar. Eu ouvi um meu Deus de uma irmã lá no fundo. Por causa desse meu Deus, irmã, chega a hora de aprender a não ficar olhando somente para as coisas de baixo, porque quando Deus cuida de você e te esconde, o que Ele tem para a tua vida é de cima. Alguém levantou a mão? O que Deus tem para nós é de cima, é de cima, é de cima. Só quem é de cima, levanta essa mão para dar glória a Ele. No ano em que morreu o rei Uzias, está todo mundo desesperado olhando para a terra. Até porque as nações circunvizinhas estão armando para poder entrar em Israel, na verdade em Judá. O trono está vazio, morre o rei, está todo mundo desesperado. Isaías aprendeu algo na perda, deixou de olhar para baixo, e quando olhou para cima, eu vi o Senhor assentado. Por causa dessas mãos levantadas eu explico. Enquanto na terra está todo mundo desesperado, Ele está sentado. E por que está sentado? Porque eu não me desespero com o seu desespero, eu não fico apavorado com o seu desespero, eu estou sentado. Sabe por quê? Porque daqui eu não te perdi de vista e eu estou no controle de tudo. Chega de olhar para baixo e comece a olhar para cima. Deus, por causa de alguém que tem uma chamada e Ele escondeu, Ele move para trazer para você recursos nesse ambiente. Prove, eu te provo. Deus tem ferramentas que são insignificantes. Quando o profeta não profetiza, eu dou ordem na jumenta. Quando o missionário não quer ser obediente, eu ensino que o peixe obedece. Quando eu quero ensinar ao missionário o que é misericórdia, eu uso uma lagarta. Quando alguém em um culto como esse não quer dar glória, porque acha que é filho de Abraão, eu faço as pedras da glória a Deus. Quando ninguém trazer recursos de baixo, eu dou ordem aos corvos que trarão de cima. Alguém já entendeu? Os corvos trarão de cima para te abençoar dentro deste ambiente. Diga bem forte: todos aqueles que Deus esconde, Deus levanta recursos para te abençoar. Se escandalizar não tem problema algum. Às vezes Deus usa até o ímpio. Joquebede gera o menino. A filha de Faraó se apaixona pelo menino. Miriam fala: eu sei quem é a mãe. A princesa do palácio foi uma mãe que mora em um barraco de barro. A princesa foi uma escrava e disse para a escrava: se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário.
Escravo não tem direito a salário. Mas quando tu gera em tempo em que ninguém quer gerar, Deus tira até a princesa do palácio para trazer recursos para a tua. Estou pregando para quem é crente e ainda acredita nessas coisas. Deus move o que Ele quiser para te abençoar dentro deste ambiente que Ele escondeu. Porque Deus nos leva para o Querite. Primeiro ponto, porque é dentro desse Querite que Ele vai nos modelar segundo o seu padrão. Segundo ponto, é dentro desse Querite que eu te ensino a ser dependente de mim. Quando Moisés, em um deserto, cuidando de quase 2 milhões de hebreus, eles com vontade de comer algo diferente, quem sabe algo que vem como provisão do céu. Vou falar em parábolas, mas quem ainda tem paladar de pepino e cebola, não se acostuma com leite e mel. Só que no deserto eles precisam de uma provisão especial, e Deus enviou o maná. Quando eles abriam a tenda, tinha maná. E os hebreus perguntaram a Moisés. Na nossa tradução a pergunta é: o que é isso? Mas em hebraico não é o que é isso. Em hebraico é manhu. E manhu é pronome pessoal. Rani, eu. Hu, ele. Manhu não é o que é isso, é quem é ele. Vocês estão muito bíblicos que eu nem termino, você já pega. O que é isso? Não foi a pergunta. Manhu, quem é ele? Tu vai dar a glória a Deus agora. Moisés respondeu: Hu ha-lechem, ele é o pão. Quem se acostuma com o pão vivo que desce do céu, nunca mais quer saber de cebola e pepino. Se ainda gosta de cebola e pepino, pode baixar sua mão. Mas se está acostumado com o pão vivo que desceu do céu, pode adorar a Ele. E camandorá, chorou e amando. Deus está na casa essa noite. A Debetim tem pão vivo que desce do céu. Eu não vou falar da sua vida, que eu não te conheço, eu vou falar da minha. Até porque se eu falar da sua, você para de dar glória. Se fosse eu no deserto, eu pegava uns 10 maná, não sei quanto ia caber aqui, enchia a sacola, chamava minha esposa, coloca mais uns 20 aí, vamos para dentro da tenda. Por quê? E eu lá sei se amanhã vai ter de novo. Como Deus conhece o coração do hebreu que está pregando, Deus falou: se guardar na tenda, eu faço apodrecer lá dentro. Por que faz apodrecer? Porque eu te conheço. Eu sei que se tu guardar lá dentro e sobrar, amanhã tu nem me busca fora da tenda. Alguém levantou a mão e entendeu. Eu já sei, tu pegou. Se sobrar, tu nem no culto vem. Se sobrar, tu não estava com essa mão direita dando glória, esses olhos cheios de lágrimas. O que ele está ensinando? Eu te dou de hoje, e amanhã tu me busca, e depois da manhã eu vou prover, e o da quinta eu vou prover. Estou sentindo Deus essa noite. Oh glória, oh glória.
estou te ensinando a ser dependente de mim no deserto. Estou esperando tu abrir essa boca santa e adorar a Ele. Ou tu só dá glória a Deus debaixo de chave, porta aberta, e Deus vai dar vitória, ou cutuca 5 ou 6. Deus está dizendo: estou te ensinando a ser dependente no deserto. E não é que Jesus gostou da ideia? Aí Jesus chamou os 12 e falou: vou ensinar vocês a orar. O pão nosso de amanhã, o pão nosso de cada dia. E eu estou quase dando uns pulos aqui, é que eu sou assembleano clássico. Que eu estava no hotel para descer, mandaram para mim: Gideões, dia 2, já estou no clima. Tem uns que nem vai dormir à noite. Eu te conheço, Jacó. Elias tem uma preocupação no Querite. As águas estão baixando. Quem sabe todos os dias Elias acorda, as águas baixam. Está no ambiente que Deus colocou, mas ainda está duvidando dele. Te chamei, te usei, te escondi, e ainda está achando que eu te perdi de vista. Estou sentindo Deus aqui. As águas do Querite estão baixando. Mas antes que as águas do Querite sequem, Deus tem uma palavra. Vou repetir, sentindo uma graça neste púlpito. Antes que as águas do Querite sequem, Deus tem uma palavra. Quando as águas iam secar, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te. Levanta-te, Elias, e vá até Sarepta. Novo convertido, quando eu li isso, deixei a Bíblia, saí para pensar, voltei e falei: meu Deus, Sarepta é território inimigo. Não vim aqui trazer a teologia da rivalidade, mas quando Deus te esconde e depois Deus levanta, Ele te usa até no território dos opositores. Eu vou repetir: quando Deus te esconde e Deus te levanta, se prepare. Ele te honra, Ele te usa, Ele faz acontecer até em ambientes desfavoráveis. Quando Elias se levanta, eu abro um parênteses, e como está gravando, eu vou ser bem cauteloso, de forma perspicaz, para que depois ninguém corte e me interprete mal. Eu não estou falando de salvação. O que eu vou dizer agora não tem nada a ver com salvação. Salvação, Jesus morreu por todos. E a eleição, ela é condicional. Ponto. Agora eu digo: Deus não tem compromisso com pessoas caídas. Para salvar, Ele veio para os caídos. Mas para ministério,
Ele não tem compromisso com quem só anda caído. Deus só fala quando você está de pé pronto para ouvir. Em Hebreus, o autor aos Hebreus disse que o povo era tão incrédulo no deserto que eles receberam a palavra e não estava misturada com fé. Põe-se de pé, Ezequiel, e eu falarei contigo. Estar de pé é estar na condição de ouvir Deus. Não está ouvindo Deus? Se posicione, irmã. Se posicione, irmão. Ou vai viver a vida toda em grupinho, criticando, falando mal e caído. Coloque-se de pé, se posicione, porque Deus quer falar com você. E veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai até Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, a mulher está nos portões da cidade, fazendo o quê? Pegando o cavaco. E para que pegando o cavaco? Para a última refeição. E junto com seu filho comer, e amanhã só Deus sabe. Quando Elias chega, ele faz uma pergunta difícil: tem alguma coisa para comer? Deus gosta de fazer perguntas difíceis. Eu tenho uma aqui que faz uns 10 anos que eu tenho ela, eu nunca contei, eu vou contar hoje. Com esse aleluia ainda, agora que eu conto. Se melhorar mais um pouquinho, eu dou até a revelação. O Pedro, seminu, pescando no mar da Galileia, o canto do galo, ele ainda ouvia no seu subconsciente, o peso do fracasso nas costas. Um dia, ele em uma reunião, Jesus pregando, Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu nego diante do Pai. Quando Pedro negou na frente do sinédrio, Jesus sai do sinédrio. E aquele dia que eu li esse texto, eu entendi porque vale a pena você conhecer até o sacerdote que é ruim, corrompido lá dentro. Porque o Pedro ficou do lado de fora, não conhecia ninguém. O João conhecia o sacerdote. O sacerdote estava corrompido, o João não, mas eu conheço. O João entrou lá dentro. Tem porta que você tem que entrar, mas sem se corromper. Isso aqui é para outro dia, não sei nem porque eu contei isso. Quando Jesus sai de dentro, o Pedro acaba de negar. Diz o texto que Jesus olhou para Pedro. Jesus não falou nada, só olhou. Mas a palavra grega para olhou é implébito, significa olhar profundamente. O olhar de Jesus era mais que um sermão de 1 hora. Era dizendo: eu não disse, Pedro, que eu te conhecia por dentro. Aí Pedro chora amargamente. E por que Pedro chora? Quem sabe, penso eu, se lembrou do sermão de Jesus: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Pescando seminu, ainda tinha a carteirinha da convenção guardada, porque Jesus falou que ia para Galileia, ele ainda tinha esperança. Quando Jesus aparece, ele sai correndo. E Jesus acendeu uma fogueira. Tem alguma coisa para comer? Deus gosta de fazer perguntas difíceis. Se o Senhor que me ensinou a pescar, quando eu achava que era pescador, já estava limpando as redes, o Senhor disse que era do lado direito, e eu pesquei ali o dia todo, a noite toda, a madrugada toda, não peguei nada, e veio peixes. O Senhor também sabe como sabia que eu iria te negar. Como o Senhor não sabe que eu passei a noite toda e não peguei um piau, um lambari? Agora o Senhor pergunta se eu tenho algo para comer. Claro que não. Aí diz o texto em João 21,
que não pegou nada, não comeu nada a madrugada toda. Pela manhã, Jesus falou: vinde então jantai. Se não tem nada para comer, então vem jantar. Não, segura, você vai dar glória a Deus daqui a pouco. Se Jesus tivesse dito: vinde jantar, e à noite, eu nem estava contando isso aqui. Só que o texto diz: já era madrugada, já era cedo, e Jesus falou: vinde jantai. Se ele falasse: vem tomar um café, ou vem almoçar, vinde jantai. Ninguém janta de manhã. Mas eu entendi algo. Sabe aquela madrugada toda que você não teve respostas? Sabe aquela noite toda que tu não pegou nada? As redes já estavam lavadas. Sabe quando o choro durou a noite toda? De manhã ele te chama para pagar aquela janta. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou ficar te devendo. Aquela madrugada, aquela noite em claro, sem respostas, pela manhã vem a provisão. Ele gosta de fazer perguntas difíceis. Será que ele não sabia onde estava Adão? E Adão está escondido, ele disse: onde estás? Claro que ele sabia onde Adão estava. O que ele queria era sair Adão de onde estava escondido, levantasse a mão e dissesse: estou aqui, eu pequei, preciso ser tratado. Dei toda essa volta para lhe dizer: perguntas difíceis, quando aparecem em um cenário, o mesmo ambiente, o mesmo cenário, será o portador do milagre. Tem algo para comer? Oh, homem de Deus. Há uma seca, não cai chuva, e eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para comer hoje e amanhã morrer. O problema é que tem gente que pensa que tem, mas não tem. E tem aqueles que pensam que ainda tem, mas não tem mais. Mas tem alguém aqui, já apareceu uns 4, que pensa que não tem, mas tem. Vou repetir: que pensa que não tem, mas tem. Saul pensava que tinha, não tinha nem Urim, nem Tumim, nem sacerdote. O final da sua monarquia, do seu reinado, como a feiticeira e pulando sobre a lança. Sansão pensava que ainda tinha, quando precisou já não tinha mais. Mas tem uma mulher que pensa que não tem, mas tem um pouquinho de farinha, tem um pouquinho de azeite. Se tu não entendeu, eu explico. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas, mas se tiver aí essa noite um pouquinho de azeite, é porque ainda tem presença. Se tem farinha, tem trigo. Se tem trigo, tem pão. Se tem pão, ainda tem palavra. Tu não precisa de enfeitar muito. A cruz não precisa de decoração. Alguém entendeu? Não precisa decorar a cruz. Não precisa enfeitar a cruz. Pregue a cruz como ela é. Eu não me envergonho do evangelho. Da onde? Da cruz. E por quê? Porque é poder de Deus. É poder de Deus. É poder. Primeiro Deus te esconde, e depois Deus te levanta. Só que quando Deus te esconde, eu posso dizer isso aqui, vocês têm maturidade para me entender. Eu tenho saudade do meu querite.
eu jejuava mais, eu lia umas 10 vezes mais, nós orávamos mais. E aí você precocemente contrata marketing, pede para não sei quem, pedir para não sei quem, bajula não sei quem para poder se levantar. Fique escondido onde Deus te escondeu. Não deixe o homem te levantar, porque quando ele te levantar, você vai estar pronto. É no querite que fortificamos as estruturas, que criamos raízes. Sinta-se privilegiado desse seu querite. Oh, como amava esse querite. Nesse querite nós temos mais revelações de Deus. A preocupação é viver no automático. O Moisés, eu vou ser rápido aqui para você pegar, eu tenho muita coisa para dizer. Só em dizer esta frase, tu já vai entender tudo. Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas não atravessou o Jordão. Porque na frente do Mar Vermelho, ele esperava Deus dizer o que era para fazer. Só que agora no automático, já tinha batido na rocha uma vez, saiu água, era só para encostar. Agora quer viver só de experiência, bateu 2 vezes, não entrou em Canaã. Por causa desse meu Deus, eu vou contar mais uma. Davi é o homem segundo o coração de Deus por centenas de objetivos e pontos, mas tem um. Eu vou parafrasear. O Davi falou: Senhor, os filisteus estão vindo, o que eu faço? Eu desço. Deus falou: se tu descer, eles te prendem lá embaixo. Davi falou: então o que eu faço? Sobe. O Davi subiu, os filisteus vieram, e Deus venceu eles. No mesmo dia, o mesmo inimigo. Imagine, você subiu, ouviu Deus e venceu os filisteus. Imagine agora você descendo, tudo tranquilo, no mesmo dia, umas 5, 6 horas depois. O texto não diz, mas era no mesmo dia. Vem um recado: os filisteus estão vindo de novo. Se sou eu, varão, eu já subo rápido, eu já sei como faz. Você sabe do seu jeito, mas Deus tem 2 estratégias diferentes para o mesmo dia contra o mesmo inimigo. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um dos motivos: se sou eu subo. Davi não. Davi falou: Senhor, e agora? Eu subo? Deus falou: se subir tu perde. Então o que eu faço? Vem por detrás, que quando eles vierem, deixa comigo, eu vou vir sobre as copas. Deus está vindo sobre as copas. Tem intimidade com Ele, busque a Ele. Diz o texto: algum tempo depois, muito tempo depois. Tu saiu do querite ontem, Deus te levantou hoje, tu já quer se apresentar. Muito tempo depois, tu nem fez ainda parar a chuva. Só para te constranger, eu não vim aqui para dar vitória, só para te constranger um pouquinho. Sabe quem é o Elias? O Acasias caiu do terraço, se arrebentou no chão, subiu para a cama, chamou os mensageiros dele e disse: vão até Baal-zebub, o deus de Ecrom, e pergunta para os profetas de Baal se eu vou viver ou se eu vou morrer. Os mensageiros foram.
A caminhada era longa. No meio do caminho, Deus falou com Elias. Elias apareceu e disse: está vindo de onde, rapaz? Volte e diga para Acasias: assim diz o Senhor, porventura não há profeta em Israel para consultar os profetas de Baal, do Pix, da Live? Porventura não há profeta na Assembleia para você comer pão embolorado da mão de Gibeonita? Deixa essa papinha de lado, rapaz. Volta e diga a Acasias: porventura não há profeta em Israel para consultar os profetas de Baal, em Baal Zebub, o deus de Ecrom? Diga que da cama que ele subiu ele não desce, ele vai morrer. Os mensageiros voltaram, desesperados, olhos regalados. Vai falar isso para o chefe. Quando chegou lá, o Acasias falou: o que aconteceu? Vocês já voltaram? Já. Apareceu um homem no meio do caminho e disse: porventura não há profeta em Israel para consultar os profetas de Baal, em Baal Zebub, o deus de Ecrom? E diz ele que da cama que tu subiu tu não desce, tu vai morrer. Quem é ele? Não sei o nome, mas a barba era aqui, cabelo comprido, e as vestes era de pelo de camelo. Permita-me parafrasear. Tá ligando para onde? Para a funerária. E agora? Para a esposa, para os filhos. Por quê? Quem falou foi Elias o Tisbita: eu vou morrer. Tu não chegou nesse patamar e já quer se apresentar? Deus esconde, Deus levanta. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: apresenta-te. Elias se levanta e vai se apresentar a Acabe. No meio do caminho ele encontrou Obadias. Obadias é mordomo de Acabe, mas é crente. Trabalha no palácio do Acabe, mas é crente. Trabalha na empresa do ímpio, mas é crente. Trabalha no meio de idólatra, mas é crente. O Obadias é aquele que prega sem microfone e sem púlpito. Aí o Elias disse para Obadias: cadê o teu senhor Acabe? Eu vou me apresentar a ele. Obadias falou: não faz isso não. O homem quer te matar. Jezabel quer te matar. E se ele souber que eu estive contigo, eu morro. Mas eu tenho algo para te contar, Elias. Tu não estás sozinho. Estou não? Tá não. Na mesa de Jezabel tem 400 de Baal e 450 de Azerá. 850 falsos. Estão comendo aonde? No palácio. Na mesa de quem? De Jezabel. Só tem falso porque tem mesa que sustenta. Só tem falso mercenário porque tem igreja que chama. Só tem falso e mercenário porque tem crente que despreza o leite e o mel e ainda tem pepino e cebola na língua e ainda diz minha referência. Só tem falso porque tu vai atrás da fama do falso e não do caráter, ainda tira foto com um cara desse. Mas eles estão comendo do melhor na mesa. Obadias falou: mas eu conheço 100. Eu guardei 50 numa caverna e eu escondi mais 50 na outra. O Elias falou: mas eles comem o quê? Com o pouco que eu ganho no palácio, eu sustento 50 aqui, 50 ali, com pão e água. 850 falsos
com cachê mercenário, comendo do melhor e vivendo do melhor na mesa de Jezabel. E os verdadeiros estão na caverna com pão e água. Mais vale com pão e água na caverna do que corrompido na mesa de Acabe. Se está difícil dar glória, deixa comigo. Glória a Deus. Nos eventos de Jezabel eles estão, mas na caverna ninguém vê, ninguém nota, mas Deus o escondeu e está cuidando dele. Quando eu li esse texto eu fiquei muito triste, porque eu pensei, estamos em desvantagens. Tem 850 falsos, só tem 100 verdadeiro, com mais Elias, 101. Obadias não é profeta, é mordomo. Tem 101 profeta, e jogando contra 850. O novo convertido lendo a Bíblia, era como se Deus dissesse: deixa de ser bobo, menino, eu tenho mais 7.000. Eu já tinha pulado dessa cadeira. Eu tenho mais 7.000 que eu escondi, que não se prostrou a Baal. E quando eu levantar, já tem alguns aqui no meio dos 7.000, mas quando eu levantar e apresentar, ninguém segura. Raman choraço e queimando fica aí com pão e água, porque mais vale ser fiel até a morte com pão e água do que se vender e estar na mesa contaminada. O pregador começou a ficar duro. Eu não vim para fazer amigos, né? O Elias se apresentou a Acabe, mas no meio do caminho ele parou no Carmelo. Como a segunda-feira aqui é tão rica com pregação e ensino, quem disse é Flávio Joséfo. Eu não sou aqueles pregadores que inventam e diz que foi Flávio Joséfo que disse, porque o livro é desse tamanho e ninguém lê. Mas eu li ele 2 vezes. Segundo Flávio Joséfo, aquela mulher que na casa dela não tinha mais recursos, que o Eliseu visita depois, segundo Flávio Joséfo, aquela viúva era a viúva de Obadias. Era como se Deus enviasse o profeta Eliseu na casa dela, por causa da fidelidade do esposo, que pegava o pouco que tinha no palácio, sustentava os profetas. Se der um copo de água para um profeta, Deus te honra, quanto mais sustentar 100. E ela viúva, o esposo morreu, não sei se jubilaram ele, sem recursos, quase morrendo. Deus não te esqueceu não, irmã. Que a sua casa seja a bênção, porque Deus a visitará em tempos difíceis. Quando eu pregar aqui sobre Eliseu, eu conto essa toda, até porque se eu contar tudo hoje, vocês não me chamam mais. É uma bênção vir aqui, não é? O Elias, quando parou no Monte Carmelo, ele encontrou lá todos os falsos. Tinha uns 450. Fora os escondidos que não aparecem, mas eles ficam, viu? Aí o Elias, quando chegou no Carmelo, ele encontrou um altar quebrado. Aqui é uma mistura de sentimentos deste que prega. Por quê? Há no meu coração alegria misturada com tristeza. Alegria porque se é um altar quebrado, tristeza porque está quebrado e alguém quebrou. Alegria porque eu sei que um adorador passou ali. E quando você passa diante desse altar, você tem 2 opções: ou fingir que nada aconteceu e continuar a sua caminhada, ou parar e levantar aquilo que nossos antepassados fizeram.
Então Elias levantou um altar, chamou os profetas de Baal e disse: eu clamo ao meu Deus, e vocês clamam ao seu Deus. Eu vou arrumar aqui o meu altar, vou colocar o sacrifício, e o Deus que responder com fogo, tem um que gosta do fogo ali, e o Deus que responder com fogo, vocês estão me provocando, eu vou contar. Mas aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. É porque em Hebreus 12 ele é fogo consumidor. Porque em Gênesis 15 ele fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Porque em Êxodo capítulo 3 versículo 1 e 2 ele falou com Moisés em uma sarça de fogo. Mas em Êxodo capítulo de número 13 a coluna que direcionava no deserto era uma coluna de fogo. Mas em Levítico 6 versos 12 o altar queima com fogo de Deus que não apaga. Mas primeiro o livro dos Reis capítulo 18 versos 38, daqui a pouco eu conto, Deus responde a Elias com fogo. Mas Jeremias 23 versos 29, a tua palavra é fogo. Mas Zacarias 2 versos 5, o Senhor é o muro de fogo. Mas em Mateus capítulo 3 versículo 11, eu só batizo com água, mas tem alguém, você já conhece ele, mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que o seu pastor, que é mais poderoso que João Batista. Quem é ele? É aquele que te batizou com o Espírito Santo e com fogo. Tem algum Caio aqui? Tem algum? Não é revelação não, pode levantar a mão. Tem algum Caio aqui? Não tem? Tudo bem, não tem problema. Aqui, Caio, espera aí que eu já te conto. Os hebreus, eles criaram a ideia dentro da sinagoga que se chegasse 9 pessoas na porta da sinagoga não tinha culto. A sinagoga não abre. Para ter culto na sinagoga tem que ter no mínimo 10. Jesus falou: se tiver 2 ou 3 na debetinha tem culto. Segundo os rabinos no Talmud, eu tenho lá meus amigos do Talmud na minha prateleira. Segundo o Talmud, se 2 judeus falassem da Torá, Deus se manifestava. Aí tem 2 andando lá no caminho de Emaús, falando de quem? Dele, ele chegou. Quando ele chegou, diz o texto que ele discorria acerca das escrituras, e o coração deles ardia. O que o Caio tem a ver com isso? A palavra arder no grego é Caio, e Caio significa, só para quem gosta, claro, pegando fogo. Sabe por que tu ama a palavra de Deus e vem nessa segunda-feira abençoada? Porque a palavra de Deus faz o nosso coração pegar fogo. Ainda tem Atos 2:4. Elias pegou as pedras e reconstruiu o altar. É como se ele estivesse dizendo a eles, aos falsos: pode fazer na live aí pedindo seu pix, que eu estou arrumando meu altar. Podia levar uns 10 desses lá para Campinas. Quando o Elias começou a escavar em volta do altar, já começaram a dizer: profeta é maluco. Levantar o altar está tudo bem, o Abraão levantou, Noé levantou. Mas fazer buraco em volta do altar, uma vala, nunca ninguém fez. Aí o Elias chamou o obreiro dele e falou assim: traga um cântaro de água. Irmãos, não chove 3 anos e meio. Em Israel, chovendo 1 ou 2 vezes no ano naquele tempo, a água já era escassa, valia ouro. 3 anos sem chover, traga um cântaro. Mas o que eu faço com esse cântaro? Era aquela reserva do Querite.
Estou sentindo uma graça. Quando o obreiro trouxe, o Elias jogou dentro do buraco a água. Eles não falaram, mas começaram a murmurar no pensamento: esse pastor está com desperdício. Só no pensamento. Se você não quer que ele saiba teu pensamento, é melhor que nem pense. Aí o Elias falou: traga mais um cântaro. Agora já não está mais nem no pensamento. Depois do culto mandaram o WhatsApp. Se o Coré achar o Datã e o Datã achar o Abirão, é problema. Traga mais um cântaro. Vou fazer o quê? Joga na vala. Quando jogou o segundo cântaro na vala, o Elias falou: traga o terceiro cântaro. Já estão marcando o café da tarde. Quando jogou o terceiro cântaro, Elias chamou um obreiro desses que acha que tudo é desperdício. Dá uma olhadinha lá fora. Está vendo o quê? Nada. Se tudo para você é desperdício, não tem profundidade, não entende nada de altar, vai ver o quê? Elias é muito paciente. Enviou ele 7 vezes. Só que quando Elias fez a vala e jogou o terceiro cântaro, o fogo desceu. E os de Baal já estava tudo cortado, cutuca 2 ou 3, chacoalha 10, cai para o chão. Deus não desceu, não teve fogo, não teve nada. Baal dormindo. Quando desceu o fogo, eu entendi: fogo bateu na água. Fogo com água tem vapor. Se tem vapor, tem fumaça. Se tem fumaça, está vendo o que? Nuvem. Do tamanho da mão de um homem. E esse é sinal. Se tem profundidade e tem investimento, tem resposta da eternidade. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Tem resposta de Deus essa noite. Os falsos estão envergonhados. E os verdadeiros estão como? Só o Senhor é Deus. Alguém já levantou as 2 mãos? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu tenho 2 minutos. Meus livros estão lá fora. E veio o epítome do pregador pentecostal, que ele é um lançamento, é um clássico a pregadores que querem manter a identidade do movimento pentecostal. Essa mensagem de Elias eu paro por aqui. Primeiro Deus esconde, depois Deus levanta e depois Deus te apresenta. A segunda parte dessa mensagem, se o pastor Neemias tiver misericórdia de me trazer de novo, eu conto. Quando Elias se escondeu na caverna, ele aprendeu 3 coisas que ele precisava fazer fora dela: ungir Jeú como rei de Israel, ungir Eliseu filho de Safate, e ungir Eliseu filho de Safate, ungir Jeú. E ele tinha que ungir o rei da Síria. Ou seja, ungir o rei da Síria é escolher quem é o seu inimigo, porque a palavra unção tem a ver com escolha. Ungir Jeú é escolher a sua liderança. Ungir Azael, rei da Síria, é escolha hoje quem é teu inimigo. Ungir Jeú como rei de Israel é defina quem é o teu líder. E ungir Eliseu é defina hoje quem é o teu companheiro. Se eu não esquecer, na próxima, 3 lições para nunca entrar na caverna, ou se está dentro dela, sair agora. Qual é? Defina hoje quem é o teu inimigo. Defina hoje quem é a tua liderança. Está cheio de obreiro que o líder dele é pastor do YouTube. Teu líder é teu pastor, rapaz. E escolha hoje quem vai caminhar com você. Quem fala do céu ou só murmura. Então eu encerro dizendo: defina hoje quem é com você, quem é contra você e quem é por você. Deus abençoe em nome de Jesus. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira.
Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.